Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje nós recebemos o estilista Victor Zenck. Nascido em Belo Horizonte e envolvido profissionalmente com o mercado da moda desde os 15 anos, ele aprendeu os valores do bordado mineiro ainda criança, ao ver as costuras de sua mãe. Sua marca própria nasceu nos anos 90, depois de estudar moda em Paris. Hoje, suas roupas vestem celebridades e estão em mais de 200 lojas no Brasil e no exterior. Victor, é um prazer recebê-lo aqui no programa Retratos. Muito prazer todo meu. Como nós dissemos, você hoje é um dos estilistas brasileiros mais respeitados, né? As suas coleções vestem celebridades nacionais, estão nos editoriais de moda das principais revistas, em produções do show business, né? Na música, no cinema, na TV, no teatro, né? E, além disso, a sua marca está em mais de 180 pontos de venda no Brasil, né? E 25 no exterior. Né? É. E você tem 2 lojas próprias, né? Uma em Belo Horizonte e uma no Rio de Janeiro. E participa todos os anos dos principais eventos de moda no Brasil e a convite em alguns também no exterior. Né? Mas queria voltar um pouco no tempo para poder contar melhor essa sua história. Mas, antes de tudo, eu queria que você matasse uma curiosidade minha. Qual que é a origem desse nome Zenck? Então, o Zenck ele vem da origem do meu pai, que é Dzenkauskas. Meu pai é de origem lituana. E eu, quando já novo, assim, quando comecei a despertar o interesse pela carreira da moda, eu optei em dar uma cortada no nome, por ele ser um nome um pouco longo e um pouco complicado de falar também. Sim. E aí foi de onde nasceu o Zenck, que eu acho que ele expressa a origem do meu nome, mas ele não fica tão longo, né? Então, Dzenkauskas virou Zenck. Virou Zenck. É o nome do meu pai com um corte no primeiro K, porque ele ainda segue A-U-S-K-A-S. Então, no total é Dzenkauskas. Dzenkauskas virou Zenck. Exatamente. E a origem, é interessante que a origem lituana, ela tem sempre essa finalização, né? Eu me identifico, às vezes, com alguns conterrâneos, assim, né? Pelo final do sobrenome. O Auskas é típico da Lituânia. Tá. Então, o Auskas, Icius. Então, tem alguns finais de sobrenome que são típicos, que traduzem já esse... legal isso. De onde vem. Então, né? quando você vê Auskas, você já Pode sabe que é lituano. vem de lá. Ô, Victor, você nasceu em Belo Horizonte. Sim. Né? Mas ainda muito pequenininho, quando você ainda era muito pequenininha, sua família se mudou para Lagoa Santa, que é uma cidade aqui próxima de Belo Horizonte, um balneário muito charmoso, por sinal. Sim. Né? Eu queria saber qual foi a razão dessa mudança e que impacto que ela teve na vida de vocês, né, da família. Então, o meu pai era militar, hoje ele é aposentado, e na época eu devia ter de 3 para 4 anos, quando ele foi transferido para a unidade da Aeronáutica de Lagoa Santa. Sim, sim. E ali eu passei a minha infância e a minha adolescência entre o regime militar, que era né, a profissão, né, do meu pai. Uma disciplina rígida, né? Pelo lado paterno do meu pai, o militarismo era bem presente, assim, porque tinha não só meu pai, como também o irmão do meu pai. Então, era uma tradição na família do seu pai. Uma tradição pelo lado da família dele. E já minha mãe já era o lado mais criativo, assim. O que eu percebia o tempo todo, ela fazendo as roupas para nós mesmos da família usar, e sempre com um trabalho muito bom, feito à mão, de bordado. Então, ali eu comecei a criar gosto também e a me despertar pela moda. Mas morando numa vila militar, estudando no colégio militar e tendo também esse outro lado materno, que era o da costura, e também de uma origem católica muito rígida, porque pelo lado da minha mãe todos os meus tios estudaram no Caraça, temos aí na família padres e bispos. Então, eu fui criado nessa disciplina do militar e da religião, e tudo muito... com muito rigor, né? Com muito rigor, mas ao mesmo tempo tudo com muito, eu diria também com muito prazer, porque não era nada tão imposto, mas era da nossa
origem da nossa cultura, né? E mesmo morando numa vila militar, vocês tinham espaço para poder brincar? Vocês podiam ir para a rua, colocar o pé no chão? Como é que era essa história? Eu me lembro de uma infância muito feliz em Lagoa Santa, brincando na área externa e quando podia, né? Porque a gente tinha muito horário, né? Tudo muito rigoroso. Tudo muito né? rigoroso, mas quando tinha o horário da diversão, a gente frequentava o clube ali também, dos militares. E ali foi onde, inclusive, eu encontrei o esporte pela primeira vez, que eu aplico até hoje. Acho que uma das coisas interessantes que eu Te mantém saudável também. que eu uso na minha carreira é não só a disciplina, mas como também esse uso regular da atividade física, né? E falando nessa questão da militar e da disciplina, você morava numa vila militar, você estudou no colégio militar, então parece que tudo na sua vida se dirigia para uma carreira militar. Sim. A sua família esperava realmente que você se tornasse um militar? Eu nem diria que fosse só uma esperança, assim. Eu me lembro que quando eu fiz a primeira formação, eu já tinha o direito a ir para as agulhas negras, pela minha colocação, porque eu era bem estudioso, assim, então, e a gente já Muito tinha... aplicado. Isso, eu já teria uma colocação direta, mas eu já, há algum tempo atrás, eu já estava exercendo a questão criativa de estar fazendo e ingressando na moda. Então foi uma mudança um pouco radical, mas que eu não me arrependo, assim. E como é que foi a reação da sua família quando você decidiu, né, abandonar essa formação militar e enveredar definitivamente pelo mundo da moda? Eu acho que no início teve uma certa resistência, mas logo depois eles foram muito parceiros e favoráveis, né? E tanto é que a gente fundou a nossa empresa, que vai fazer 25 anos esse ano, e toda a minha família trabalha comigo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Então todo mundo já absorveu essa sua decisão, né? E compartilha com você desse mundo, né? Sim, sim. Mas voltando ainda no tempo, você então decidiu pelo mundo da moda ainda muito jovem, né? Parece que com 15 anos você já estava envolvido com esse universo. Sim, com 15 anos eu já estava no meu primeiro trabalho, ou até com menos de 15, que foi na empresa do meu tio, que é representante de texto pelo lado da minha mãe. Sim. E a esposa dele já tinha uma confecção, e ali também eu ficava entre os trabalhos do escritório e entre o trabalho da confecção da minha tia, e ficava ali já dando um palpite aqui, o outro ali. Seus tios e tias pela parte da sua mãe? Pela parte da minha mãe. Então você tem duas linhas de tradição aí na família. Uma tradição militar pelo lado do seu pai e uma da moda, digamos assim, pela linha da sua mãe. Porque além desse meu tio, tem outros tios que também trabalham na parte têxtil. O meu avô teve fábrica de tecido em Divinópolis. Então você está seguindo uma tradição também. Depois loja de armarinho na Avenida Santos Dumont. Então, pelo lado da minha mãe, sim, tem uma tradição de... E uma vez que você se decidiu por esse caminho, né, por se transformar num profissional de moda, que tipo de formação ou de buscas de capacitação você teve para se preparar para isso? Então, eu me lembro que eu tinha muita ideia, né, que ficava na minha cabeça, mas eu tinha zero de técnica de desenho, assim. Era aquele desenho quase do gatinho, sabe, que faz as duas bolinhas assim e o rabinho. E eu achava que eu nunca conseguiria fazer. E foi quando eu descobri que o talento, ele é aliado à técnica e à disciplina, que é uma coisa que a gente também está falando muito, né? E eu gosto muito de falar dela. Você pode se tornar um profissional de excelência. Então, assim, o meu primeiro curso mesmo foi um curso do Senac, um curso muito técnico, que era de aprender a colocar a ideia que estava aqui na proporção do croquis. Sim. Então, ali foi a minha primeira experiência de colocar na proporção do corpo o que eu pensava de uma roupa. E aí você aprimorou a sua capacidade de desenhar também, né? De traduzir as suas ideias, né, para o papel. Aí, a partir dali, eu me lembro de ter feito um curso de modelagem industrial também. E uma grande escola que eu tive foi ter trabalhado numa loja de tecido muito tradicional no centro da cidade, de Belo Horizonte. E ali eu tive meu primeiro contato com a cliente final também, que é de saber interpretar o corpo dessa mulher, o desejo dessa mulher, o que é que ela pensa com aquela roupa, com aquele tecido que estava ali na minha frente. Aprendi a diferenciar
uma seda pura, de um tecido mais grosso. Então foi minha grande escola têxtil e meu grande laboratório também criativo e psicológico, porque acho que o estilista ele é muito psicólogo da cliente, né? Sim. A gente trabalha Tem que muito, entender bem o que a gente ela trabalha muito procura, dentro desse né? universo da mulher, entendendo o que ela quer, as limitações que ela tem, Sim. os desejos que ela tem diante daquela roupa que ela pretende usar. E em qual loja que era essa que você trabalhava? Na Casa Rola. Casa Rola, que foi muito tradicional aqui em Sim, Belo na Horizonte, Rua São né? Paulo. E você fazia então os croquis também para elas? Sim, fiquei ali um bom tempo. Entrei como estagiário, depois fui contratado. E, paralelamente, eu já estava trabalhando para algumas marcas em Minas. E sempre com o desejo de ir um pouco além, porque não tinha escola de moda nessa época. Em Belo Horizonte e nem em São Paulo. Tinha projeto de uma escola vir para São Paulo, mas ainda era um projeto. E a minha vontade realmente era ir para Paris, que foi o que mas eu... antes de falar de Paris, nós vamos continuar esse papo ainda, mas vamos ficar ainda no Brasil, tá? Tá bom. Então a gente vai interromper brevemente para poder contar depois essa sua história. Então não Perfeito. saiam daí, que no próximo bloco nós vamos falar da ida desse nosso mineiro aos 20 anos para Paris. Não saiam daí, a gente volta já já.